Olá, muito bom dia, muito boa tarde, querido amado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, esteja com você. É mais um prazer para nós estarmos aqui hoje para partilharmos a palavra de Deus com você. Tudo porque Deus precisa de você. Se Deus não precisasse de você e não precisasse de mim, então não teria nos falado através da sua palavra. Não vamos esperar uma fórmula mágica para que Deus fale conosco, mas sim através das Escrituras. Queridos, a Bíblia declara que na sua angústia invocaram o Senhor e o Senhor desenviou a sua palavra. Então não esperaram por uma fórmula mágica. Estou a falar de pessoas que passaram antes de nós, que conheceram o Senhor através da sua palavra e venceram porque invocaram o Senhor. E você e eu, para que vençamos então, para que tenhamos vitórias nesta luta do dia a dia, nos desafios que a vida nos impõe o dia a dia, ou no dia a dia, precisamos da palavra de Deus. E eu tenho uma mensagem poderosíssima hoje para si. Creio de todo o meu coração que no final deste vídeo você e eu seremos abençoados enormemente. Aceita os meus agradecimentos de você ter aceito ver este vídeo e parabenizo também todos os irmãos e irmãs que têm acompanhado os vídeos do Ministério Palavra, Fé e Obras quase em todo o lado. Temos recebido mensagens de vários locais, de várias pessoas que têm dito que tem sido uma bênção o trabalho que Deus nos deu. E é com muita humildade que nós fazemos esse trabalho. Creia que você é o manancial, tu és a coisa mais preciosa, tu és a pessoa mais preciosa que Deus olha e diz sempre que valeu a pena. Então, vamos à palavra de Deus que nos uniu nesse dia. Queridos, na palavra de hoje queremos ver aquilo que é fundamental na nossa fé cristã. Para que alguém seja chamado seguidor ou seguidora de uma determinada pessoa, é preciso que esta pessoa conheça os requerimentos ou conheça as ordens, conheça os motivos que podem lhe fazer se tornar seguidor dele ou dela. Se nós nos chamamos filhos de Deus, se nós hoje nos chamamos de cristãos, é porque nós um dia ouvimos algo a favor de Cristo e acreditamos, ou então aceitamos, e a partir desse momento demos outros passos, e esses passos que nos levam até hoje nos chamarmos sempre de cristãos. Mas muitas vezes também pessoas há que se dizem serem cristãos, tudo porque o pai vai à igreja, a mãe vai à igreja, então ela se diz, eu acho que também sou cristão, porque todos da minha família são cristãos. Não. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão é viver as ordens de Cristo. Ser cristão é estar debaixo das recomendações de Cristo. Vamos então a alguns versículos bíblicos que vão nos ilustrar esta importância. Estamos no livro de Marcos, capítulo 16, começando pelo versículo 15, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Versículo 16: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. 18: Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera,
não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos passar para o livro de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. A Bíblia diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Passamos de imediato para o capítulo 6, nos versículos 51 e em diante de João. Repito, vamos ler João capítulo 6, versículo 51, 52 e mais adiante, se Deus permitir. No versículo 51, a Bíblia diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas à sinagoga, ensinando em Cafarnaum. No entanto, acabamos de ver aqui em Marcos capítulo 16, no versículo 15, que: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quem crer em quê? Quem crer no evangelho. Quem crer na palavra. O evangelho é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Deus Ele mesmo. No outro texto, em João, nós aprendemos que Jesus dizia assim, João capítulo 1, mas, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No entanto, vimos em Marcos que as pessoas precisam crer no Evangelho, que é a palavra de Deus, precisam não só entender que quando creem no Evangelho, estão também a crer, que saibam também que estão a crer em Jesus Cristo. No entanto, quando nós aceitamos a palavra que nos prega, nós aceitamos Jesus Cristo automaticamente.
não precisamos de um outro truque para que nós possamos dizer, já aceitei a palavra, agora tenho que aceitar mais Cristo. Não, porque Jesus Cristo é a palavra. Queres confirmar isso? Vamos ao livro de João, onde nós já lemos no capítulo 1 e no versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então estamos a ver aqui que o Verbo é a palavra de Deus. O Verbo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo Ele mesmo. No entanto, você que diz ser cristão, você que se diz estar em Cristo, saiba que tens Cristo em ti. Mas este é um processo. Por isso é que nós vimos há pouco tempo que aqueles que receberam Jesus Cristo tornaram-se filhos de Deus. Receberam o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. Mas não para por ali. Depois de nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Salvador, e nos tornarmos filhos de Deus, porque fomos aceitos, vamos ao batismo das águas. Somos batizados nas águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir deste momento, nós temos a autoridade de, então, passarmos para o capítulo 6 do versículo 51, que diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. No entanto, aqui Jesus está a falar do pão, que é o seu corpo, do sangue, que é tanto o vinho que nós tomamos na Santa Ceia. Um cristão que se diz ser cristão deve participar da Santa Ceia. Mas vai dizer, mas eu estou no pecado. Então renuncie aos pecados. Antes de você pegar o pão, que é o corpo, que representa o corpo de Cristo, e a água, tanto o sangue, que é o vinho, que é o sangue, que representa o sangue de Cristo, que simboliza o sangue de Jesus Cristo, antes de você o beber, confesse os pecados. Diz: Senhor, eu fiz isto, fiz aquilo, mas eu me arrependo. Quero voltar em comunhão com o Senhor. Porque se não existir esta comunhão com Deus, se nós não formos pessoas que participaremos do sangue e da carne do Senhor, no dia que nós morrermos fisicamente, e o Senhor posteriormente vir à busca daqueles que são seus, você não vai ressuscitar. Não vai ressuscitar para subir com Ele, porque a Bíblia acabou de dizer, no versículo 52, vamos passar para o versículo 53, para melhor entendermos. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Para que o cristão se diga verdadeiro cristão, que quando tropeçar, vai voltar a levantar-se para vencer o mal. Para que isso aconteça, é preciso que Jesus esteja na sua vida. Porque sem a presença de Deus, você vai pecando sem dar conta de que está a pecar. Faz pensando que aquilo que está a fazer é normal, todo mundo faz assim. Mas a Bíblia, quando nos fala disso, é porque Deus em nós, o seu Espírito está conosco também, para nos alertar perante as dificuldades, perante as tentações, perante as aprovações da nossa vida. Portanto, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, faz habitar Cristo em nós, nos mantém em comunhão com Ele. E como qualquer compromisso deve ser assinado, talvez por uma empresa, se você um dia tiver que solicitar por um trabalho, para que você creia que o teu trabalho é legal, precisas assinar um contrato. E um contrato é o quê? É um conjunto de regras, é um conjunto de condições que nós recebemos, e estando de acordo a essas condições, a essas obrigações, então nós assinamos e ali nos tornamos trabalhadores daquela empresa. Isto é, nas empresas que engajam pessoas legalmente. Porque existe trabalhos escuros em que a pessoa trabalha, às vezes esta pessoa é paga e às vezes não é paga. E quando ela não é paga, não sabe onde reclamar. Por quê? Não tem um pacto, não tem comunhão, não tem onde recorrer. Não tem nada assinado entre ela e a sua entidade empregadora. Por isso,
Jesus nos dá uma lição aqui que você e eu não devemos somente dizer eu já fui batizado, eu já vou à igreja, eu ouço a palavra, essas coisas de Santa Ceia, para mim, não. Isso aqui, Jesus disse, quem não fazer isso não tem comunhão com Ele, não tem pacto com Ele. Portanto, você não tem nada assinado com Ele. Você pode ser batizado, você pode ser uma pessoa que vai à igreja todos os dias, mas não vives em Cristo, nem Cristo vive em você. Queridos, estou a falar da Santa Ceia. O cristão deve participar da Santa Ceia. E por que nós devemos participar da Santa Ceia? Eu já dizia que isto é que representa o nosso contrato com Jesus, com Deus, e se isso não acontecer é porque não temos contrato com Ele. No entanto, e isso não para por ali, que nós, para que tenhamos vida, a vida de Cristo em nós, porque saiba que você está ali, mas deves ter a vida de Cristo. O que é a vida de Cristo? É a sua palavra que estará na tua vida e que passará a te conduzir no dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Se eu tiver as palavras de um certo cientista, nas minhas conversas poderão sempre ouvir, segundo o cientista fulano, segundo o filósofo fulano. Tudo por quê? Porque eu estou mergulhado naquilo que são as mensagens deste cientista ou daquela pessoa. O meu pai dizia, a minha mãe dizia. Então as palavras do meu pai e da minha mãe ficaram coladas na minha mente, e em quase tudo que eu digo, ou em quase toda a conversa que eu entro, a referência é sempre o meu pai, a referência é sempre a minha mãe. E assim é a vida do cristão. Por quê? Porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então nada pode se manifestar na nossa vida se não for aquilo que é a presença de Cristo. No nosso falar, no nosso modo de pensar, nas nossas opiniões que demos às pessoas, e etc, e etc. Participe do corpo de Cristo, beba do sangue, porque isto te fará muita boa coisa. Aquilo que você tem pensado ser um pecado que não consegues abandonar, eu te digo que participando de uma verdadeira Santa Ceia, aqueles espíritos imundos que você não tem sido capaz de deixar, vão te deixar. Por quê? Você estará a receber Cristo no seu corpo, e não pode viver dois mestres no teu corpo. Ou vive Cristo e o demônio sai, ou vive o demônio e Cristo não vive em ti. Cristo sai. Então, eu te convido a aceitar Cristo, não só por teres aceitado a palavra, porque quando nós aceitamos a palavra é porque aceitamos Cristo, mas também participemos dos seus compromissos, que é o compromisso da Santa Ceia. Esta é a palavra que o Senhor me deu para lhe dar, e acredito que você hoje foi mais uma vez iluminado e iluminada, e isto é o caminho que você e eu devemos seguir. Queremos ter pacto com Cristo, não somente nos alegremos em ouvir a sua palavra, mas precisamos executar várias outras ordens que Ele nos ensina, que Ele nos incumbe a executar, porque só assim é que Ele vai dizer que nós estamos nele. Mais um versículo, eu vou dar-te um versículo que está no livro de João também. Hoje João é o nosso companheiro nessa viagem. No livro de João, no capítulo 14, a Bíblia me diz uma coisa muito importante. No capítulo 14, versículo 21, a Bíblia declara assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No entanto, os mandamentos de Cristo são o quê? São aquelas palavras que aqui todas estão escritas, em que eu e você devemos observar. Conforme nós sabemos que eu não devo roubar. Não devo roubar. Por quê? Porque a Bíblia me diz que roubar é pecado. Então, quando Cristo andava com seu povo, ele sentia-se um pouco aflito por causa das pessoas que tinham o prazer de chamá-lo Senhor, Senhor, mas não guardavam aquilo que ele ensinava. Isto é, no capítulo 6 também de Lucas, versículo 46, ele disse: mas vós me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando. Então, aqui Jesus está a dizer que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
O guardar aqui que Jesus está a dizer não é simplesmente encher-se de conhecimento, não é só você ter toda a Bíblia na tua cabeça, mas é você saber colocar a palavra de Cristo em ação. Vimos em Lucas, capítulo 16, Marcos, desculpa, capítulo 16, no versículo 16, que dizia o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, é importante o batismo. No 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, você, guardando a palavra de Deus, conhecendo um determinado versículo, você vai guardar na sua mente, no seu coração, de maneiras que no dia da tua batalha, você vai dizer: a Bíblia me declara que no nome de Jesus Cristo eu expulsarei demônios. Então, demônio disto, daquilo, aquela coisa que está te perturbar, aquela coisa que você acha, que você tem certeza de que não vem de Deus, vas amaldiçoar em nome de Jesus. Então, naquele momento em que você vai pronunciar essas palavras, Jesus vai dizer: esta pessoa me ama. Então, se eu estiver a trabalhar para uma determinada pessoa e ele me dizer que vai fazer isso e aquilo, e eu vou fazer, ele vai dizer: você é um bom trabalhador, porque ele cumpre com as ordens do seu chefe. É a mesma coisa com Jesus. Se nós não fazermos assim, nós não amaremos a Cristo. E não só isso, volto ao livro de João, capítulo 14, que diz no versículo 21, na parte B, que diz assim: e aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, não só você vai ter uma alegria em abundância por ter Jesus Cristo, ou então por teres a palavra de Cristo consigo, mas também Deus, Ele mesmo, vai bater palmas para você, vai dizer: valeu a pena. Não, esta pessoa foi bom eu ter feito passar meu filho pela cruz para morrer por ela. E continuemos, aí diz que: e eu o amarei e me manifestarei a ele. No entanto, Cristo não vai se esconder de ti. Jesus não vai se esconder de ti. As dúvidas, as tuas perguntas, as tuas dificuldades não terminarão em dificuldades. Ele vai atender toda e qualquer dificuldade que vier na tua vida. E esta manifestação de Cristo que nós estamos aqui a falar. Você não vai precisar ver Cristo de roupa branca, ou Cristo, sei lá como, para dizer: não, eu vi Cristo. Não. O encontro com Cristo é ouvir a sua palavra, aceitá-la e colocar em prática. Você vai dizer: não, sinceramente, afinal de contas, quando se diz que em meu nome expulsarão demônios, esta palavra funciona. Esta é a manifestação do Senhor. O Senhor é assim que Ele se manifesta. E você vai dizer sinceramente: não, esta palavra é a palavra que traz vida. Eu posso confiar nela. Então, é assim que nós devemos viver com Cristo e andar com Cristo. Ouvindo a palavra, crer e não fugir da participação ou participar na Santa Ceia. Não vai só participar na Santa Ceia, mas é preciso saber que antes de participar na Santa Ceia, faça uma análise de consciência. Como é que tens andado? Qual tem sido a tua conduta? Será que tens praticado a palavra? Tens falhado ou tens praticado ou tens feito bem? Se tens falhado, reconheça, confessa. Não confessa só: Senhor, tu sabes os meus erros. Não. Diz qual é o erro. Porque Ele é Senhor e sabe sim, mas Ele precisa da confissão. Então diz: Senhor, eu tenho me tornado prostituto ou prostituta, tenho envergonhado o teu nome nisto e naquilo. Mas hoje eu volto para te dizer: meu Deus, se me fizeres essa graça de voltar nas tuas mãos, eu vou te servir. Então, querido amado, querida amada, levanta-te. Não fica prostrado ali, não diz: não, mas eu já falhei muito. O Senhor não está a contar quantas vezes você falhou, mas Ele está à espera de quantas vezes você quer se reconciliar com Ele. Reconcilia-se com o Senhor já hoje, toma a Santa Ceia e o Senhor vai te abençoar muito. Este é o Ministério Palavra, Fé e Obras para lhe abençoar. E eu creio de todo o coração que você foi muito abençoado hoje. A bênção que você recebeu hoje é incomparável de todas as outras bênçãos que você recebeste, porque Cristo veio se manifestar assim através da sua palavra. Vamos à oração. Querido amado Deus Todo-Poderoso, obrigado porque Tu és bom.
Senhor, a Bíblia me declara que o pai que ama, bate. E obrigado porque o teu bater em nós, Senhor, é como se estivesse a nos dizer, levanta que eu estou contigo. Não fica triste. Nós, quando recebemos a tua palavra, ficamos, mas por que assim? Mas tu não pensas assim, tu pensas em nos dizer que eu ainda estou pronto para te ajudar. Eu estou aqui perto de si. Eu estou aqui para te apoiar. Eu tenho toda a vontade de te fazer mais que vencedor. Senhor amado, creio que você fez muitos vencedores a partir de hoje. Eu creio que tu, Senhor, nesta caminhada, através deste vídeo, vai transformar muitas almas. E a começar com esta irmã, começar com este irmão, através dele, Senhor, muitos verão a tua presença na vida dela, na vida dele, porque tu disseste que vais te manifestar àqueles que te amam. Obrigado porque tu nos amas e nos ensinas aquilo que é o mais importante na nossa vida, que é a tua palavra. Oh, muito obrigado, Santo de Israel. E obrigado pela cura que você deu a essa pessoa que estava tão chata, que estava a pensar que já não havia solução. Mas através da palavra que ela ouviu, o inimigo já a abandonou. E obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alegra-te que Deus te ama, mas te ama muito. Até a próxima vez.